Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo as atividades da semana 1 do PET 3 do terceiro ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 2, que está aí na página 25 e que tratou de medidas de tendência central, ou medidas de posição. Tratou aqui de média, moda e mediana. Bora para a questão? Outra maneira de usar a tecnologia para tratar dados estatísticos é usar uma linguagem de programação. Por exemplo, considere essa tabela hipotética com o levantamento do preço do litro da gasolina em reais em diversos postos de combustível de Belo Horizonte. E aí ele deu essa tabela aqui. O código em Python a seguir calcula e mostra a média, a mediana e a moda. Quais valores serão encontrados? Bom, pessoal, está falando aqui novamente, utilizando aqui esse código em Python. Não vai resolver nada para a gente, porque a gente não vai trabalhar aqui com o uso de programação nenhuma. Então nós vamos até descartar isso tudo aqui, ó. Não vai servir para a gente. O que nós queremos aqui é calcular a média, a mediana e a moda. Então vamos recordar aqui da definição de cada um desses elementos. Vou marcar aqui, ó, média, moda e mediana. O que é a média numa série de valores, gente? A média é a soma dos termos dividido pelo total de termos que tem essa série de termos. Agora, a moda é o valor que mais aparece, é o valor mais frequente. Tanto é que é muito comum falar assim, ó, fulano está na moda, porque ele aparece com mais frequência, tem mais daquele tipo de roupa ou aquele tipo de sapato que a pessoa está utilizando. Mediana. A mediana é o valor mais central numa série de valores, estando estes valores dispostos aqui numa certa ordem. Essa ordem ela pode ser crescente ou decrescente. Então é preciso, primeiramente, a gente colocar os elementos nessa ordem, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Notem que ele deu essa tabela aqui, mas os dados não estão organizados nessa ordem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar isso aqui numa determinada ordem. Eu vou colocar aqui numa ordem crescente. Quando a gente coloca esses dados numa ordem crescente, nós estamos montando o rol dos elementos. Então vamos lá. Qual é o menor elemento que nós temos aqui? Qual é o menor valor que nós temos dentro dessa tabela? Notem que é o 5,07 aqui. Então, vou marcar aqui inicialmente o 5,07. Depois do 5,07, quem é que vem em ordem crescente? Repare, 5,10. Então, vou marcar aqui 5,10. Depois do 5,10, repare, eu tenho novamente aqui 5,10. Marquei aqui. Depois do 5,10, eu tenho aqui 5,13. Marquei aqui também. Depois do 5,13, quem é que vem? 5,14, marcamos aqui. Depois do 5,14, em ordem crescente agora, vem o 5,18, marcamos aqui. Depois do 5,18, nós temos o 5,20, marcamos aqui. Depois do 5,20, nós temos agora 5,22, vamos marcar aqui também. Depois do 5,22, nós temos aqui 5,23. Depois do 5,23, repare, eu tenho novamente 5,23. Depois do 5,23, nós temos aqui 5,24. Vamos marcar aqui. Depois do 5,24, nós temos 5,38 aqui. Marcamos aqui também. Depois do 5,38, 5,39. Depois do 5,39, 5,47. Depois do 5,47, 5,53. Depois do 5,53, nós temos 5,60. Depois do 5,60, 5,63. Depois do 5,63 vem 5,69. Marcamos aqui. Depois do 5,69, 5,78. Depois de 5,78 nós temos 5,82. Depois de 5,82, 5,87. Marcamos aqui também. Depois do 5,87 vem 5,91. Depois do 5,91 vem 5,93. Marcamos aqui. Depois do 5,93, 5,94. Marcamos aqui. E finalmente, depois do 5,94, meu último elemento aqui, que foi 5,99. Pronto, repare que nós colocamos todos esses elementos da tabela nessa ordem crescente, porque aí fica fácil para a gente determinar a mediana. É necessário que ela esteja numa determinada ordem. Pode ser crescente, como esse caso, ou decrescente. Eu coloquei aqui na ordem crescente. Então vamos lá. Inicialmente eu vou calcular aqui a média, que nesse caso eu vou chamar de M. M de média. Normalmente a gente coloca X traço para representar média, mas eu vou colocar M mesmo. E o que é média? É a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Na parte de cima eu vou colocar a soma dos termos. Então eu preciso somar todos esses elementos aqui.
Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar aqui esses elementos das colunas, somar todos os elementos das colunas e em seguida eu somo os resultados. Então, somando essa primeira coluna aqui, a gente vai encontrar 25,54. Somando essa segunda coluna, 26,06. Somando agora essa terceira coluna, 27,01. Somando essa quarta coluna, encontramos 28,52. E a última coluna somando deu 29,64. Agora eu vou somar esses resultados aqui e vou encontrar 136,77. Pronto, nós temos a soma de todos os termos aqui dos elementos. Então aqui na parte de cima eu vou colocar esta soma. Na parte de baixo eu vou colocar o total de termos que nós temos. Quantos são os termos que estão aqui? Nessa nossa distribuição, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas por 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então 5 vezes 5 nós temos 25 elementos. Agora, dividindo 136,77 por 25, nós vamos encontrar 5,47. Então, quer dizer que 5,47 é o preço médio da gasolina nesses postos lá de Belo Horizonte. Então, achamos a média desses valores. O próximo agora é determinar a mediana. Veja que a mediana é o valor mais central na série de valores, estando esses valores dispostos numa certa ordem. Nós já colocamos na ordem aqui. Mas é o valor mais central. Bom, pessoal, qual que é o valor mais central aqui? Quantos termos que nós temos? Nós temos 25. Qual que é o mais central? Quando você tem qualquer dúvida, pense da seguinte maneira. Veja bem, se eu tenho 3 termos numa sequência, quem é o termo que está no meio? Qual é o termo que é o mais central? É o segundo termo. Mas repara que a gente pode fazer isso de uma maneira bem simples. Eu vou pegar essa quantidade de termos, que é 3, vou somar 1, e esse resultado eu vou dividir por 2. Veja bem, 3 mais 1 aqui vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, de fato, o termo central aqui em 3 termos, o termo que está no meio é o segundo termo. Assim, se eu tiver uma quantidade grande, por exemplo, 67 termos, para a gente determinar o termo que está no meio, o termo central, basta fazer o quê? Eu pego 67 termos, somo 1 e o resultado eu divido por 2. 67 mais 1 vai dar 68. 68 dividido por 2, 34. Assim, em 67 termos, qual é o termo que está no meio? É o 34º termo. Nesse caso aqui, como nós temos aqui 25 termos, então basta fazer o quê? Eu vou somar 1, esse resultado aqui eu vou dividir por 2. 25 mais 1 vai dar 26. 26 por 2 vai dar 13. Significa que em 25 termos, o 13º termo é que é o termo mais central. Como aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, com mais 5 aqui eu já tenho 10. 11, 12, então meu 13º termo é esse 5,39, em ordem crescente, por isso que a gente precisa colocar numa ordem crescente ou decrescente. Então esse aqui, 5,39, vai ser a minha mediana. Muito tranquilo para determinar a mediana, né? E finalmente aqui a moda. A moda eu vou estar chamando de MO. A moda, como nós vimos aqui, é o valor que mais aparece, é o valor que mais repete, que é o mais comum. Então vamos observar aqui nessa distribuição. Repare aqui, nessa primeira linha, quem é o valor mais comum? Repare que aqui é 5,10, então a moda aqui é 5,10. Mas será se tem mais? Olha que nessa segunda aqui nós temos também o 5,23. Tem mais algum? Não. Então, a minha moda vai ser o 5,10 e 5,23. Então, perceba, essa distribuição aqui ela possui duas modas, portanto, ela é chamada de bimodal. Muito tranquilo para determinar a média, a mediana e a moda, né, gente? Show de bola! É isso aí, pessoal! É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!